Olá a todas e todos, eu me chamo Bruna, eu sou assistente social do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná há mais ou menos 12 anos, destes pelo menos 10 anos atuando na violência doméstica e familiar contra a mulher na comarca de Ponta Grossa, aqui no Paraná. E também venho desenvolvendo há uns 2 ou 3 anos um apoio à equipe técnica da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência, além de desenvolver algumas pesquisas no tema da violência contra a mulher. Então, hoje a intenção é trazer um pouquinho dessa experiência prática e acadêmica para que possa estar subsidiando a atuação de profissionais colaboradores aqui no âmbito do Tribunal de Justiça. A violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é reconhecida como uma das mais severas formas de violação dos direitos humanos, especialmente pelas implicações que ela pode ocasionar na vida das mulheres e também dos seus dependentes, dos seus familiares. Então, isso tudo perpassa a sua condição psicofísica, emocional, econômica, dentre outros aspectos da sua vida. Isso significa dizer que o contexto da violência contra a mulher é permeado por diferentes e inúmeras questões sociais que necessitam ser abordadas para fazer cessar o ciclo da violência no qual a mulher está inserida. E também abarca outros sujeitos de direito que não podem ser ignorados nesse contexto. Então, são esses aspectos que tornam o tema complexo e demanda a atuação do Poder Judiciário em conjunto com outras políticas públicas. Essa ótica é defendida na Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que foi estabelecido lá em meados de 2011, após a promulgação da Lei Maria da Penha, e também após a promulgação do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e do primeiro, segundo e terceiro planos de enfrentamento à violência contra a mulher. Todas essas normativas de referência vale a pena buscar para que se possa compreender como se deu a consolidação dessa política pública mais ampla da qual o Poder Judiciário faz parte. Então, em linhas gerais, essa política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher estabelece justamente essa complexidade do tema e pressupõe que para ser combatido de forma efetiva, é necessário alinhar intervenções conjuntas em pelo menos 4 eixos de atuação, que seriam a saúde, a assistência social, a segurança pública e também o poder judiciário, o sistema de justiça. Então, é a partir dessa política que a noção do trabalho em rede, do trabalho articulado entre setores e instituições, acaba emergindo como uma estratégia, tal como nós vamos explicar ainda nessa aula. Então, ratificando esse prisma, né, da complexidade do tema, da importância do trabalho articulado entre setores e instituições, o Conselho Nacional de Justiça publicou em 2017 a resolução número 254, que acaba instituindo a Política Nacional Judiciária de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Nessa política, o Poder Judiciário acaba fomentando ações de intensificação do trabalho da justiça, além de estabelecer parcerias entre políticas públicas, incluindo, para além daqueles 4 primeiros eixos, a educação e a habitação, né, como estratégias de contribuição também da prevenção da violência, para além das situações judicializadas. Então, nesse cenário todo, é importante nós percebermos o cuidado que o legislador teve em demonstrar que uma política pública isoladamente não é capaz de suprimir a violência. Então, por exemplo, não basta apenas o Poder Judiciário aplicar medidas de afastamento ao autor de violência se a mulher não tiver condições de promover o seu sustento e de sua família, ou se a mulher não tiver uma rede de apoio formal ou informal ali na sua realidade, porque sem esse suporte ela se torna suscetível a novas violações. Então, quando falamos da atuação multidisciplinar no enfrentamento da violência contra a mulher, nós precisamos considerar essa ótica complexa e intersetorial, juntamente com os projetos ético-políticos de cada profissão. No serviço social, por exemplo, o projeto ético-político da profissão pressupõe a liberdade como valor central, o compromisso com a autonomia e a emancipação plena dos indivíduos que são atendidos. Na prática, isso significa que, para além da responsabilidade técnica que nós temos comumente atribuídos ali na emissão de pareceres sociais, que vão estar subsidiando a atuação dos magistrados e magistradas, nós temos um compromisso com o olhar integrado da realidade dos sujeitos que serão abordados, com a promoção ali de orientações, de encaminhamentos contributivos com a sua proteção e fortalecimento, mas também tendo sempre como primazia o respeito à decisão das partes.
Na psicologia, ele, por sua vez, não é diferente, né? O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano. Nem sempre o encaminhamento compreendido por esses profissionais como adequado para a proteção da mulher em situação de violência será aceito por ela. Então, cabe à equipe multidisciplinar a compreensão da sua realidade, o respeito sobre o seu tempo, o seu processo de reconhecimento ali no ciclo da violência, que também terá o seu tempo, e também a disponibilidade para continuar promovendo o suporte necessário àquelas que figuram como vítimas. O não julgamento, né, tanto no serviço social quanto na psicologia, é mais do que uma perspectiva de gênero, é também um princípio ético das nossas profissões que precisam ser sempre lembrados ali na atuação profissional. Algumas normativas acabam norteando a prática profissional no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, para além dos tratados internacionais, das normativas históricas que já foram lá mencionados pelo Dr. Marcos, e a própria Lei Maria da Penha, nós temos os enunciados dos Fóruns Nacionais de Juízes e Juízes da Violência Doméstica, que são os FONAVIDs, que acabam se tornando diretrizes importantes para o trabalho multidisciplinar, e também temos o Manual de Rotinas e Estruturação dos Juizados de Violência Doméstica contra a Mulher. É importante ter esses documentos como base para estar fundamentando a prática profissional. E nós podemos elencar dessas normativas alguns aspectos, algumas diretrizes que são colocadas sobre a atuação multidisciplinar. Lá na Lei Maria da Penha, por exemplo, nós temos dois artigos principais que vão falar sobre a prática multidisciplinar. O primeiro, que é o artigo 30, fala que compete à equipe de atendimento multidisciplinar, dentre outras atribuições que lhe foram reservadas pela legislação local, ou seja, reconhecendo a complexidade, a dinâmica de cada município, fornecer subsídios escritos ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Aqui vale ressaltar que, embora o Ministério Público e a Defensoria Pública possam solicitar algumas intervenções da equipe multidisciplinar, cabe à equipe atender aquilo que é determinado pelo magistrado e magistrada, eles que nortearão, né, e apresentarão a demanda a ser abarcada pela prática profissional de psicólogos e assistentes sociais. Então, essa prática virá diante de laudos, ou pode ser também verbalmente em audiências, e também cabe à equipe, segundo esse próprio artigo da Lei Maria da Penha, desenvolver trabalhos de orientação, de encaminhamento, prevenção e outras medidas voltadas tanto para a ofendida, para o autor da violência e seus familiares, com uma especial atenção a crianças e adolescentes. Nós sabemos que crianças e adolescentes estão presentes nas situações de violência contra a mulher em boa parte dos casos, então é importante que haja um olhar atento para essa população mais vulnerável, para que hajam encaminhamentos, não só no juizado, nas varas de violência contra a mulher, mas também de forma articulada com o próprio vara de infância, vara de família, de acordo com a demanda que é identificada. Além do artigo 30, a Lei Maria da Penha cita ali lá no artigo 31 sobre a complexidade do caso, né, que se for essa situação, é possível que o juiz exija uma avaliação mais aprofundada, determinando a manifestação do profissional especializado, indicando, né, ali a equipe multidisciplinar. Então, no segundo momento desse curso, nós teremos ênfase à prática profissional e vamos indicar quais são as possibilidades de atuação ali do psicólogo e do assistente social, né, colocando exemplos, né, da prática efetivamente de atuação e contribuição com as partes nos processos. Na referida lei, nós percebemos que as atribuições da psicologia e do serviço social, enquanto profissões que são mais comumente associadas à atuação nas situações de crimes contra mulheres, são comumente atreladas ao apoio na situação judicializada. Ou seja, tanto o serviço social quanto a psicologia são profissões chamadas a trabalhar ali no esclarecimento do contexto das violências narradas e indicando possíveis intervenções contributivas ao caso e as partes envolvidas de forma geral, incluindo o autor da violência. E aqui é importante destacar que o autor da violência, apesar de estar sendo investigado, apesar de ter um trâmite judicial com o objetivo de ser responsabilizado por eventuais crimes que tenha cometido, ele também deve ser cumprido
compreendido como sujeito de direitos no processo. Ainda que figure como agente violador, é uma pessoa que necessita de suporte, de orientação, de encaminhamentos, sempre tendo em vista que o nosso objetivo maior enquanto equipe multidisciplinar é fazer cessar o ciclo da violência. E para romper com toda a situação de violência, nós precisamos compreender que tanto aquela que figura como vítima como autor da violência necessita de intervenções para sair daquela situação de violência. Então, nesse sentido, a opinião técnica ela pode ser solicitada por escrito verbalmente, em audiências, como foi citado ali na legislação, geralmente em casos mais complexos, em que cada profissional terá um momento para trazer a sua ótica. Então, o serviço social tem uma ênfase diferente da psicologia. De forma geral, ele faz análise do contexto social, dos fatores que estão determinando ali a violência e também as implicações, quais são as consequências da violência na realidade em que as partes estão inseridas. E a psicologia tem uma ótica mais voltada à compreensão das subjetividades e a sua relação com a violência. Mas o que importa extrair disso é que ambas as profissões, né, cada qual no seu objeto e perspectiva de abordagem, farão a realidade do processo demandado, fornecendo uma opinião técnica sobre ela, de acordo com aquilo que foi questionado e demandado pelo magistrado. Então, por exemplo, é possível que o magistrado questione ao psicólogo e ao assistente social se cabe uma medida protetiva de urgência em determinado caso. Pode questionar também se essa medida protetiva pode ser estendida aos filhos das partes e também por quanto tempo cabe essa medida protetiva. O magistrado, magistrada podem questionar o psicólogo, o assistente social, se cabe a revogação da medida em determinado contexto, dentre outros exemplos da prática profissional. Então, além de avaliar essas situações, também poderão indicar encaminhamentos e intervenções que são contributivas com o caso. O que é importante a gente destacar aqui da violência doméstica é que nós estamos trabalhando com situações de iminente risco, então a celeridade na atuação profissional tem que ser um princípio defendido o tempo todo, tá? Do Fonavide, que é uma outra normativa, né, que acaba referendando e trazendo princípios para a prática profissional, incluindo das equipes multidisciplinares, nós podemos encontrar diversos enunciados. Esses enunciados tratam-se de padrões que foram dialogados com juízes, juízas e equipes multidisciplinares de todo o Brasil, num consenso de qual é a expectativa que se tem na prática profissional e também na prestação jurisdicional, né, no atendimento daquelas que figuram como vítimas e também aos autores de violência. Então, eu elenco aqui nos slides todos esses enunciados para que a gente possa ter como base na nossa prática profissional e principalmente lá na segunda parte, quando falaremos da parte prática, né, da atuação, temos como base nessas normativas aí elencando o nosso trabalho. Nós temos o enunciado 13, por exemplo, que menciona que a equipe multidisciplinar poderá apresentar ali um encaminhamento da mulher em situação de violência, do autor também à rede, independente de determinação judicial. No caso da atuação dos profissionais do cadastro de auxiliares da justiça, nós sugerimos que esses encaminhamentos sejam elencados no parecer social ou no relatório psicológico, para que haja, né, uma ratificação pelo juiz dos encaminhamentos a serem adotados. Isso acaba fazendo com que o processo fique todo amarrado e haja ciência, né, do Poder Judiciário, do sistema de justiça, dos encaminhamentos paralelos a processos que estão sendo tomados para a proteção da vítima. Além disso, nós temos o enunciado 15, que fala da atuação da equipe multidisciplinar na contribuição por meio dos documentos técnicos, né, solicitados pelo Ministério Público, a Defensoria Pública, mediante autorização do Poder Judiciário. Isto é aquilo que eu já mencionei. Defensoria Pública e Ministério Público podem solicitar a atuação do profissional, mas é a autorização do judiciário, da figura do juiz e da juíza, que vai estar definindo, né, qual o objetivo dessa prática profissional. Então, é sempre necessário se atentar ao que foi determinado pelo magistrado e magistrada. O enunciado 16 também fala da atribuição da equipe multidisciplinar no que se refere ao reconhecimento da rede de proteção. Como nós temos a complexidade desses casos e a necessidade de atuar em várias perspectivas para a efetiva proteção da mulher, esse enunciado fala sobre a importância de se reconhecer, de articular e de mobilizar toda essa rede de serviços e de atenção, tanto às mulheres como homens, crianças e adolescentes que podem estar envolvidos nessas situações de violência doméstica e familiar.
especialmente, se possível, construindo fluxos e protocolos de atendimento. Cada comarca, a depender do seu tamanho, do seu porte, das instituições presentes, vão ter um fluxo de trabalho. Então, é necessário que o profissional que está sendo chamado a atuar naquela comarca reconheça quais são as instituições que estão presentes, qual é o fluxo de acesso a essas instituições e como o Poder Judiciário pode estar acessando, né, esses trabalhos para estar promovendo os encaminhamentos necessários e também recebendo os encaminhamentos quando for o caso. O enunciado 26 fala ali sobre a atuação da juíza e do juiz, que com relação à medida protetiva, quando solicitada pela mulher em situação de violência, pode determinar o comparecimento do autor e da autora de violência para apoio psicossocial. Então, é possível que seja demandado às equipes o acolhimento dessa vítima, especialmente nas situações de solicitação de medidas protetivas, onde há um risco aumentado, onde a situação esteve na iminência, né, de acontecer, é possível que haja a demanda de acolhimento dessa vítima, de promoção de uma escuta ativa, auxiliando, né, para além ali das demandas que são colocadas no processo. Essa prática de atendimento individual será abordada com mais detalhes aí na segunda parte da nossa fala. No enunciado 44, fala-se das audiências de justificação, que também são conhecidas como audiência multidisciplinar ou de acolhimento. Em alguns casos mais complexos ou reiterados de violência contra a mulher, magistrado e magistrada podem solicitar o comparecimento da vítima para um diálogo, efetivamente. Nessas audiências de justificação, é possível reconhecer a realidade da mulher e ver que medidas podem ser tomadas para contribuir nesse caso que está sendo acompanhado. No enunciado 55, fala ali da aplicação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que além de ser utilizado como instrumento pela autoridade policial, pode ser também aplicada pelos profissionais que trabalham no Poder Judiciário, e nós falaremos disso com mais detalhes adiante. E no enunciado 68 fala sobre a atuação com os grupos reflexivos e responsabilizantes de homens, né, autores de violência. Isso também vai ser objeto da nossa fala mais adiante, mas fica aqui como uma perspectiva de atuação em que os profissionais de psicologia e serviço social podem ser chamados a atuar. Então, esses enunciados do Fonavide, assim como direcionam a prática dos juízes e juízas no âmbito da violência doméstica, também servem de aporte para a prática profissional da psicologia e do serviço social. Né, isso tudo a gente vai evidenciando à medida que for trazendo a parte prática, vão ficando claros quais são as normativas, né, quais são os aspectos teóricos e éticos que fundamentam a prática dos profissionais de psicologia e do serviço social.